Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler dos versículos 11 ao 32. Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho está morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida, Senhor.
Essa palavra que nos ensina, Pai, nos encoraja ao arrependimento, Pai. Quando nós fazemos alguma coisa, Senhor, que não agrada ao Senhor, ou aqueles que vivem, Pai, numa vida mundana e se arrependem profundamente de tudo que fizeram, o Senhor está de braços abertos a receber, meu Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê a compreensão desse texto bíblico para crescimento do Teu reino, Senhor, para a nossa edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. À luz desse texto, eu quero trazer aqui o seguinte tema: lições da vida do filho pródigo. Que lições esse texto traz para a nossa vida espiritual? O capítulo 15 começa dizendo o seguinte: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O texto mostra que há uma comparação desses dois tipos de pessoas com os dois filhos daquele homem. O filho pródigo, ele se assemelha aos publicanos e pecadores. E o filho mais velho, aos fariseus e aos escribas. Nós vamos ver isso no final do texto bíblico. Mas Jesus, ele tinha proferido duas parábolas. A parábola da ovelha perdida, quando ele fala que o homem tinha 100 ovelhas e uma não foi achada, e ele vai atrás dessa ovelha perdida até encontrá-la. E ele diz: digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que porque 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os 99 que já se arrependeram, que já estão convertidos, Jesus tem muito mais alegria naquele último que se converte, que é achado. Da mesma forma, também ele fala da parábola da dracma perdida. Eram 10 dracmas e perde uma. Ele acende a candeia para a procura. E ele no final diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Da mesma forma, Deus se alegra com um arrependimento sincero, porque o arrependimento sincero traz salvação, traz vida eterna. Mas ele continua dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço lhe disse: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os bens. Filho pródigo quer dizer o quê? Filho gastador, perdulário, esbanjador. Jesus proferiu várias parábolas, mas essa parábola do filho pródigo, eu diria que é a obra-prima de Jesus em termos de parábolas. Como nós, quando Deus nos criou, e criou tudo que existe no universo, nós somos uma obra-prima de Deus. Então essa parábola, ela é a parábola mais linda, mais eloquente. Jesus quer mostrar através do arrependimento que podemos retornar à casa do Pai Celestial. Jesus mostra o seu amor por todos os que buscam a Ele verdadeiramente, de forma sincera, com coração contido para isso. Então, o capítulo começa, como eu falei, com 2 categorias de pessoas, que eram os publicanos e os fariseus.
Publicano era aquele cobrador de impostos, odiado pelos judeus, porque eles cobravam mais do que deviam. Eles davam certa quantia ao imperador e cobravam mais. Existia um tipo de desonestidade por parte deles. E eles ameaçavam com os soldados romanos para aqueles que não fizessem isso. Então, eles eram odiados por isso. E os fariseus, por sua vez, se achavam superiores a todos. As pessoas, por achar que tinham conhecimento da palavra, por conhecer a lei, e eles se escandalizavam com Jesus, por Jesus receber pecadores. Porque quando Jesus fica com pecadores, havia entendimento que se contaminava. Havia naquela época, um ditado que dizia que aqueles que eram pobres era como se fosse uma maldição de Deus. E aqueles que tinham algum recurso é porque Deus tinha abençoado para ele ser próspero. Então, essas três parábolas aqui, essas duas, a terceira parábola, e principalmente a parábola do filho pródigo, vamos ver que ele tem o pai desses dois filhos como elemento central da parábola. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Cristo. Nós estávamos mortos nos pecados e delitos, e Ele nos vivificou através do Espírito Santo. Deus nos dá vida espiritual. Nós estávamos mortos nos pecados e delitos, Ele nos vivificou. Se Jesus não morre em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação, nosso destino seria a morte eterna. Estaríamos arruinados. Ele nos amou, o seu amor está estendido a cada um de nós. Mas o fato é que esse filho, ele estava insatisfeito. E esse filho não valorizava o que tinha. Esse filho vivia na casa do pai dele, onde tinha família, tinha amor, tinha carinho, tinha comida, tinha proteção, tinha futuro, ele tinha amigo de verdade. Ou seja, ele tinha tudo que uma pessoa pode ter. Mas a insatisfação, ela que causa rebelião, traz muitos males. Quem não está satisfeito com a vida, muitas vezes dá cabo à própria vida. A rebelião é uma coisa muito terrível, muito difícil. Às vezes ela vem por conta da inveja, que começou no começo do mundo. A maior parte das quedas do ser humano é por conta da insatisfação com a vida. A pessoa está insatisfeita com o casamento, muitas vezes com a família, com os pais, com aquilo que possui. A pessoa luta tanto para ter uma casa própria e depois aquela casa não satisfaz mais. A pessoa luta tanto para ter um carro, de repente aquele carro ele quer outro. Ele está sempre insatisfeito com a vida. Essas pessoas assim, é muito complicado, meu irmão. Isso é falta de Deus dentro da pessoa, falta do Espírito Santo. Porque nós temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Quando a insatisfação se instala na vida de uma pessoa, tudo perde o sabor. Aquilo que ele tem à sua frente, a mesa farta, aquilo que ele possui na vida, tudo não faz mais sentido. Mas essa pessoa, esse homem, esse rapaz, esse filho, vivia com os pais, tinha tudo. Ele era feliz e não sabia. E esse filho, ele se rebela. Ele pede ao pai a herança antecipada.
E sabemos que naquela época do judaísmo, somente você, e como também nos dias de hoje, somente você pode dar herança aos filhos depois da morte dos pais. E o primogênito, ele sempre tinha ele tinha uma maior regalia, porque 2/3 era do primogênito. Então, quando o pai atende ao pedido daquele filho, é como se tivesse o pai morrido para ele. O pai não tinha mais nenhum valor para aquele rapaz. Como a herança só era possível depois da morte do pai, né? É como o pai tivesse morrido para ele. Eu quero o que me cabe. Ele queria a parte na herança. Mas o pai concorda com ele. Só que o filho pede a herança antecipada, por estar insatisfeito, porque ele queria conhecer o mundo, a vida mundana. Ele tinha tudo, mas não valorizava o que tinha. Ele era feliz. Era feliz e não sabia, ele tinha fartura na casa dele, ele tinha tudo. Eu acho que a pior insatisfação do ser humano, talvez não seja nem a questão dos bens materiais, é quando você é insatisfeito com a sua igreja, com os valores espirituais, quando você abandona os caminhos do Senhor, e você cria suas próprias convicções. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas desigrejadas, que não têm um conhecimento profundo da palavra de Deus e ficam em casa e acham que a igreja não traz nenhum sentido, os pastores não trazem nada para acrescentar. Mas sim, nós pastores trazemos a mensagem da palavra de Deus explicada, para que haja crescimento espiritual. E não somente isso, a igreja é um lugar de confraternização, de um irmão ajudar o outro. Esse é o objetivo maior, irmanados na fé. Muitos até acham a chatice a pregação do pastor, o louvor e a adoração. Muitos preferem curtir lá fora, ver o valor temporal. Mas a vida é como um sopro. Não sabemos a hora que vamos partir. Mas ele agora vai dizer que, no capítulo 13, ele repartiu a herança, deu a este filho. E no versículo 3, passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, desregradamente. Esse rapaz, ele queria, na realidade, ir para uma terra distante, sem vínculos, sem raízes, sem comunicação com seus pais, sem dar nenhuma satisfação. Ele agora é dono do seu nariz, ele faz o que quer. Os recursos estavam todos na mão dele, os recursos antecipados. E ele usa o seu bel prazer da maneira que ele bem quer. E a palavra de Deus diz que ele dissipa todos os seus bens dissolutamente, desordenadamente, desregradamente. Com o quê? Possivelmente com festas, bebidas, mulheres, com falsos amigos, com aventuras. Ele estava curtindo a vida. Mas sabemos que o diabo é estelionatário. Ele promete o que ele não tem. A palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira, que a verdade está em Jesus. Ele vive para enganar as pessoas. Aquele filho achava que a vida estava nos prazeres mundanos,
que achava que ele podia ser feliz lá fora com aqueles recursos que ele tinha, que o prazer estava nas aventuras, na bebida, nos banquetes, mas isso só faz corroer a alma e roubar a paz. Temos que ter o cuidado, meus irmãos, porque o nosso inimigo, a nossa luta não é contra nós mesmos, é contra as forças do mal. E ele veio para causar discórdia, provocar desrespeito entre o verdadeiro povo de Deus. É isso que ele está fazendo e quer fazer. Quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, produz cicatriz na alma, que muitas vezes é tardio a sua cura. Esse filho está curtindo a vida, fazendo todos os desejos do seu coração. Mas o fato é que, quando ele sai com os recursos para uma terra distante, um país distante, ele tinha amigos de baladas, de festas. Mas no momento que o dinheiro acaba também os amigos. Todos se afastam. O pecado é atraente. O inimigo põe coisas maravilhosas. Ele promete liberdade, ele promete vida, mas é o contrário. Na verdade, ele quer prisão e morte. A busca pela vida mundana vai custar muito caro e levar você mais longe do que eu gostaria de ir. O filho gastou tudo dissolutamente. Nós temos amigos de verdade, meus irmãos, quando são aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus. No versículo 14, ele diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, porque ele não tinha mais dinheiro, ele tinha gasto tudo que ele tinha. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Quando o dinheiro acabou, todos os amigos sumiram. Ninguém lhe deu mais nada. Os amigos da balada dele, os amigos só eram quando ele tinha dinheiro. Quando a crise chegou, todos desapareceram. O verdadeiro amigo é aquele que chega na hora da necessidade, na hora da dor. Esse é o verdadeiro amigo. Mas agora ele vai cuidar de porcos. Porco era um animal imundo, considerado imundo naquela época. E esse homem vai fazer o pior trabalho da vida dele, que é cuidar de porcos. A crise chegou, o dinheiro acabou, os amigos apareceram, nenhuma família decente. Quantos deixaram a casa do seu pai, muitas vezes para se aventurar, por conta de um problema familiar ou por conta de drogas? Muitos voltaram para a casa do pai, outros não voltaram. Mas aí ele vai cuidar dos porcos, e ele queria fartar-se das alfarrobas, que é o tipo de polpa doce que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um trabalhador. Daqui é uma parte importante, porque ele se arrepende. Ele toma uma decisão. E isso, meus irmãos, é o que nós devemos fazer na vida, tomar uma decisão. Muitos vêm à igreja, muitos se congregam, escutam a palavra de Deus, mas não tomam a decisão que tem que ser tomada.
Continua a mesma mesmice. Ele ensaia um discurso de perdão que ele vai falar para o pai. Deus não rejeita um coração quebrantado. E ele ensaia esse discurso e ele toma a decisão e volta para a casa do pai. E levantando-se, foi para a casa do pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Aqui se quebra um paradigma. Porque o pai sai correndo, o pai já dizia ser um homem já de idade. E o beijou. É como o pai estivesse a todo momento esperando para a volta desse filho. Essa é a compreensão do texto. O pai estava todo dia na sua varanda, olhando, esperando a volta desse filho. E o filho disse, pai, ele repete aquele discurso que ele ensaiou. Pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de chamar teu filho. E o pai manda matar o cevado, que era só para festas especiais, trazer uma roupa, trazer um anel. O pai ficou muito alegre, porque o filho voltou para a casa do pai. E ele diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas aquele filho mais velho que estava no campo, quando chegou em casa, viu aquela festa, perguntou a um dos criados, o que está acontecendo aqui? É teu irmão que voltou e teu pai mandou matar um novilho para regozijar, para comemorar a vinda desse filho. E o texto diz que ele se indignou. Ele não queria entrar. Ele saiu da casa, ele não entrou na casa. E o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que eu sirvo e jamais transgredi uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo para esse filho que desperdiçou tudo. Os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar com ele um novilho cevado. Nós vamos ver uma coisa aqui que esse texto tira de lição para nós. É que o filho pródigo, ele volta de forma conscientemente para o pai. A decisão dele não foi adiada. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele tomou a decisão, voltar para a casa do pai. Se arrependeu. E assim como o Pai Celestial aguarda a nós, a cada um que se arrepende, esse pai também aguardava o filho. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, tem uma festa no céu. Deus se alegra com a nossa salvação, que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Mas a história que nós lemos aqui na Bíblia desse filho pródigo nos traz umas lições de vida para nós. Aquele filho desobediente, pedindo perdão ao pai e entrando na casa do pai. E aqui é que se compara com esses publicanos e pecadores que ouviram Jesus e se arrependeram. Nós sabemos que para termos a salvação precisamos de 3 coisas. Precisamos confessar que somos pecadores. Reconhecer que somos pecadores. Arrependimento verdadeiro de tudo que fizemos contra Deus. E confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, passamos agora a ter vida espiritual. E a partir daí a capacidade de se arrepender e ter fé.
Arrependimento e fé são atos livres do homem. E ninguém vai ter salvação sem fé em Jesus Cristo, ninguém. A salvação, desde Adão até a segunda vinda de Jesus, será pela fé em Jesus. Os nossos primeiros pais se salvaram pela fé no Messias que viria, e nós no Messias que veio. Então esse filho desobediente, ele se arrependeu, ele foi tocado. E o pai recebe na sua casa. Já ele é comparado com aqueles publicanos e pecadores que também se arrependeram. E assim como nós temos que se arrepender e pedir perdão dos nossos pecados ao Pai Celestial, para Ele abrir as portas para que nós possamos entrar. Já o filho mais velho, ele é comparado com os fariseus. Como diz o capítulo, versículo 2, e murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo, ele recebe pecadores e come com eles. Ele não aceitou a volta do irmão, porque o irmão fez uma coisa contrariando ao seu pai, e ele não chama nem o irmão de irmão, chama, porém esse teu filho. É que nós vamos ver que esse irmão, ele não perdoa o outro irmão, e o pai tenta conciliá-lo. E nós sabemos, meus irmãos, que quando Jesus esteve entre nós, ele deixou uma oração muito linda, um modelo de oração que é o Pai Nosso. Se nós não perdoarmos, como é que Deus vai nos perdoar? Nós temos que perdoar o nosso próximo. Não temos mais que andar de mão dadas com ele. Mas temos que perdoar. O filho mais velho, que era tido como obediente, não liberou perdão. Tomou atitude como daqueles fariseus e não entrou na casa do pai. E eu quero concluir dizendo que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. As nossas obras mostram a nossa fé. As nossas obras espirituais mostram a nossa fé. A nossa prática de vida diz respeito à nossa condição espiritual. Aqueles que verdadeiramente têm o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo na conversão, andam em novidade de vida e não andam mais na prática do pecado. O seu pecado é acidental. Aqueles que verdadeiramente são convertidos, que receberam o Espírito Santo, têm uma vida em comunhão com Deus, em obediência à sua palavra, e reconhecem que são pecadores, que se arrependeram profundamente de tudo que fizeram, e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o caminho para a nossa salvação. Esse texto é muito rico, porque ele fala da questão do arrependimento, da necessidade de arrependimento para entrar na casa do Pai. Que Deus continue nos abençoando. Eu peço que feche seus olhos, curvem as suas cabeças. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque esse texto nos ensina, Pai, a importância do arrependimento para a nossa caminhada de fé, caminhada cristã. Como é bom saber, meu Pai, que o Senhor é um Pai misericordioso, bondoso, que o Senhor mandou Jesus Cristo morrer em nosso lugar, derramando sangue precioso em nosso favor. E quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus, Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, colocando a nossa fé em Jesus, nós temos a salvação e a vida eterna. E um dia estaremos com Ele por toda a eternidade, meu Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor fez e fará por nós, meu Pai.
Oramos em nome de Jesus. Amém.